Você sabia que existem dois tipos de ansiedade? Eu sou Celina Alves, terapeuta especialista em reprocessamento generativo. Vamos falar sobre isso? Pois bem, existem dois tipos de ansiedade. Existe aquela ansiedade normal, que é aquela ansiedade inerente ao ser humano, que é aquela ansiedade pontual. Por exemplo, quando você tem uma prova ou quando você tem um exame. Sabe quando você vai tirar carta de motorista? Quem é que não fica ansioso? Quase todo mundo fica ansioso. Quando você tem uma consulta médica, quando você vai ao dentista, são ansiedades normais do dia a dia de qualquer pessoa. E tem também aquela ansiedade, que é normal também, que é aquela ansiedade que te impulsiona a realizar alguma coisa. Sabe aquela ansiedade de medo, aquele medinho de fazer alguma coisa, mas você tem medo, mas vai com medo mesmo, sabe? Então, aquela ansiedade, eu falo que é a ansiedade do bem, que te impulsiona a realizar alguma coisa que precisa ser realizada. Agora, quando é que isso vira transtorno? Quando é que essa ansiedade é preocupante e vira o transtorno? Que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É quando ela deixa de ser pontual e quando ela começa a afetar o seu cotidiano. Quando ela começa a afetar o seu sono, as suas relações, o seu trabalho e o pior, os sintomas físicos que vêm junto com essa ansiedade, que são horríveis. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sofri por muitos anos, por longos anos, de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Aliás, o sintoma dessas duas patologias são muito parecidos. Na verdade, um dos sintomas da ansiedade é o pânico e um dos sintomas do pânico é a ansiedade. Os dois andam ali juntinhos. E quais são esses sintomas? Normalmente, os que a gente percebe mais, sabe, nos clientes são, e em mim, né, eu percebi isso em mim, então eu sei muito bem esses sintomas. Só que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas a maioria sentem o que eu vou falar agora. Taquicardia, que é o coração extremamente acelerado, que parece que vai sair pela boca. Nó na garganta, aperto no peito, tremores, calafrio, você sente frio, calor, assim, nessa sequência louca, sensação de desmaio e o pior de todos, que eu acho, sensação de morte iminente. Você tem certeza que você vai infartar. Você tem certeza absoluta que você está tendo um infarto, porque dói o peito, dói o ombro, e a gente sempre associa, né, o infarto, que os médicos sempre falam, né, quando dói o peito e a dor se estende pelos ombros, que pode ser um infarto, e a ansiedade também causa isso. Por isso que às vezes a gente vai no médico, eu já fui várias vezes pro pronto-socorro achando que eu estava infartando, e era só uma crise de ansiedade. Então, um dos piores sintomas, eu acho, é essa sensação de morte iminente. E de que você vai enlouquecer, também é um sintoma que parece que você vai enlouquecer. E tem outros sintomas também, que é desrealização. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada sintoma mais especificamente, um por um, para vocês entenderem como funciona, tá? Mas quem tem, sabe bem do que eu tô falando. E o que acontece? Eu, Celina, como terapeuta especialista em reprocessamento generativo, posso te afirmar que isso tem como ser resolvido, tem como sanar, como se livrar de tudo isso, assim como eu me livrei. A gente faz o reprocessamento da sua vida toda. A gente vai vasculhar o seu passado, fazer uma varredura na sua vida e ir na raiz do problema. Mas Celina, a gente vai ter que voltar no meu passado? Você sempre fala que nós temos que viver o hoje, o aqui e o agora. Sim, temos, eu continuo afirmando isso, que a gente tem que estar sempre no presente. Mas, gente, eu já falei isso em outro vídeo. A gente vai revisitar o seu passado para reprocessá-lo. Isso não significa que você vai morar no seu passado de jeito nenhum. Não quero ninguém morando no passado, não. É só para você se tratar, se cuidar. O seu próprio cérebro, eu já falei isso no outro vídeo, o seu próprio cérebro ele cria novos caminhos neurais. Eu dei até um exemplo lá de um passo de dança novo, quando você vai aprender um novo passo de dança, que o seu cérebro acaba fazendo com que você crie novas habilidades. E durante o reprocessamento é a mesma coisa, a gente te reprocessa e o seu cérebro cria novos caminhos em relação a tudo que você passou no seu passado. Porque normalmente a ansiedade que aparece na fase adulta, a raiz do problema vem lá da sua primeira infância. E você às vezes nem se dá conta disso, às vezes você nem se lembra do que aconteceu. E o meu papel como terapeuta é fazer todo esse reprocessamento, existe um protocolo para isso, eu consigo fazer com que você vá revisitar seu passado, lembra bem, é só revisitar, tá? E reprocessar tudo de ruim que te aconteceu, os traumas, rejeição, abandono, medos, abuso, tudo que você passou e que te marcou de alguma maneira, e que no futuro, quando você, em adulta,
vem em forma de ansiedade ou de síndrome do pânico, então a gente reprocessa, criando uma nova maneira de você enxergar tudo isso e você se livra de tudo isso. Porque não adianta eu vir aqui e querer resolver só os sintomas, porque não adianta nada, você vai ficar só se entupindo de remédio. Não estou dizendo que não deva tomar remédio, tá? Inclusive a gente trabalha junto com o psiquiatra, muitas vezes a gente faz essa parceria, porque só o psiquiatra é que pode receitar remédios, nem o terapeuta pode, nem o psicólogo pode, só o psiquiatra que está apto a receitar remédios. E às vezes é necessário, eu tomei por muito tempo para sair da crise, às vezes precisa sim da medicação aliado à terapia, tá? Então estou aqui para isso, para te ajudar a resolver esse problema da ansiedade generalizada ou da síndrome do pânico, tá? Pode me procurar no direct ou no WhatsApp, estarei aqui pronta para te acolher com muito carinho, muito afeto e principalmente com muito respeito, tá bom? Só me procurar que eu estou te esperando. Um super beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.